Estou com Marcelino Aparecido Batista, mais conhecido como Pinga, o amigo Pinga. Ele que tem conhecimento do bairro Jardim Paraíso. Pinga, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Você viu o pessoal passando aí, ele já sabe que eu sei da história, né? A história daqui começou com Pizarro. Meu pai na época era muito amigo do Pizarro, da Jasmina. Se tornaram sócios depois na fazenda lá no Goiás, em Monte Alegre de Goiás. Tiveram uma fazenda de 1000 alqueires junto lá, Dona Jasmina, meu pai e o Pizarro. Aí o Pizarro veio a falecer, a Dona Jasmina ficou de sócio com meu pai, precisaram vender a fazenda porque não tinha quem administrava. Na época eu tinha 14 anos para 15 anos, estava começando a fazer escola agrícola, então não tinha quem administrava lá. Aí teve uns problemas, venderam lá. E aí eu vim aqui hoje mostrar para vocês o que virou a mansão do Pizarro. Isso aqui, tudo tem que ter sido que nem nós estávamos conversando, né? Tombado, né? Pelo patrimônio histórico. Que, ó, acabou tudo, cara. É a coisa mais linda do mundo. Sobrou muito pouco, né? É a coisa mais linda do mundo. Sobrou muito pouco da casa da Jasmina, que eu conheci e até filmei quando eu estava de passagem em 1980 e passei assim pegando alguns relances da cidade, né? A cidade começou praticamente, o Jardim Paraíso começou aqui, né? Foi numa reunião que teve com meu pai, com o Pizarro. O nome do seu pai? Marcelino Tosti. Ele foi o vendedor de todos os lotes que tinham na avenida, na Jasmina. Meu pai tinha uma visão muito grande de empreendimento de imobiliário, porque ele sempre foi corretor de fazenda, sempre vendeu fazenda para o Nero Zago, vendeu fazenda para todo mundo, Gaiarim, o seu Adelino Fumes, o Renério Rossi. Inclusive a última venda que ele teve como corretor foi quando ele vendeu a fazenda Bom Sucesso, que ele vendeu na época era uma fábrica de laranja, nem era dos meninos do Fujita lá, era uma fábrica. Depois eles compraram desse pessoal da Frutesp. Meu pai vendeu para a Frutesp e a Frutesp acabou adquirindo ela o Fujini começou adquiriu ela da Frutesp. Mas praticamente o Jardim Paraíso começou daqui para lá. Foram muitos lotes. Meu pai tinha uma visão que muita gente de Monte Alto tinha que ter um bairro nobre. Todas as cidades tinham, Jaboticabal tinha, Taquaritinga tinha, todas as cidades grandes tinham, Araraquara, e meu pai falou, pô, por que Monte Alto não tinha que ter, né? Então, na verdade, fez um bairro nobre, ele pegou os 8 primeiros quarteirões e vendeu para os caras mais ricos de Monte Alto, na época mais bem sucedido na cidade, que foi Gaiarim, seu Ângelo Gaiarim, foi o Renério Rossi, seu Adelino Fumes, Correia Melo, Denir Mendes. Essas pessoas que eu estou citando, se vocês quiserem até procurar e perguntar, eles vão contar para vocês que realmente eles não queriam comprar. Meu pai chegava e jogava escritura em cima da mesa e falava, vocês vão pagar. E ele vendia, realmente, ele vendia. Era bom vendedor então. Ele era bom vendedor, falou, ele foi leiloeiro também, né? Foi leiloeiro e eles confiavam nele. Segundo leiloeiro de Monte Alto. De Monte Alto. E eles confiavam muito nele porque ele comprava muita fazenda e vendia fazenda para eles, então eles tinham uma confiança muito grande. Quando teve uma passagem que o senhor Gaiarim falou para mim assim, foi um dos investimentos mais bem sucedidos que eu fiz na minha vida. Eu comprei um quarteirão para baixo da praça do Jardim Paraíso e quando eu fui vender ele, eu vendi por 1.400.000. Eu estava lá no box, ele chegou em mim e falou, eu nunca ganhei tanto dinheiro com uma coisa que o teu pai jogou em cima da minha mesa. Entendeu? Na época deve ter pago barato do quarteirão e vendeu por 1.400.000 na época. Ficou muito contente. Então eu falo, isso aqui é o começo do Jardim Paraíso. Aqui morava a Dona Jasmina e morou também o seu marido, né? O senhor José Pizarro. Pizarro, mas na época veio primeiro a esposa dele, né? Que a Jasmina é a segunda esposa dele. E do casamento da Jasmina ele não teve nenhum filho. No outro casamento ele teve a Márcia, a Miriam, né? Que depois veio os sucessores deles, os netos, que na verdade é a Dani, e o Zé Roberto, que todo mundo conhece como Sansão, que é o meu amigo, meu irmão, que a gente saía daqui
montado num cavalo, eu e ele, e andava a Jasmina inteira dentro de um pasto. Que meu tio Luiz era caseiro, e tinha a dona Miloca, que cuidava da casa, né? A mãe da Líbia, né? Morava logo na sequência aqui, né? Na sequência, isso. Aqui nós temos a Rua Sica, a Rua né? Sica, né? Ali tem as duas casas, né? Ali ficava, na verdade, o estábulo, né? O estábulo e depois a casa do seu Luiz e da dona Miloca, né? Que era a empregada da dona Jasmina. Na sequência ali também teve a primeira pizzaria de Monte Alto, foi o Português. Português. Aí quando o Português veio montar aí, meu pai falou para ele assim, você vai montar uma pizzaria no bairro Nobre. Ele falou, será? E foi mesmo, e foi a mesma turma toda salário, fizeram a pizzaria do Português aqui no bairro Nobre. Eu me lembro muito bem quando tinha a Sica, né? Que fica, hoje não mais Sica, né? Da Hudson, esse local aqui, né? A rua ficou Sica, né? O pessoal vinha almoçar nessa escadaria aqui, né? Nesse local. Aqui no Brasão. Então, mas muitos aqui... Não, almoçava aqui, almoçava os funcionários, sentado aqui. Isso, sentado. E aqui nós tínhamos o Brasão, né? Isso. O Brasão que era muito... na época nós chamávamos ele de Zé Roberto, né? Tinha o Zé Roberto e tinha o Zé Carlos, né? O Zé Carlos, que hoje são falecidos dois amigos meus. Meu pai era muito amigo deles, né? E eles tinham um restaurante aqui muito bonito, restaurante que vinha todo mundo de fora, todos os deputados, todos os caras que vinham. Quantas vezes meu pai falava assim, ó, nós vamos almoçar lá no Brasão, porque vai vir um deputado amigo do Pizarro. E eu era pequenininho, aí trazia a gente para comer, nossa, uma comida maravilhosa, entendeu? Então eu falo para você... Você chegou a conhecer o Sr. José Pizarro? Conheci, na verdade nós chamávamos ele de padrinho, né? Porque tudo que ele fazia na época pro Sansão, ele fazia pra mim, né? Então eu falava, o padrinho era o padrinho, né? Vamos na casa do padrinho. Ele não sabia o que fazer pra gente. Foi o único deputado estadual de Monte Alto. Ele assumiu, né? Ele assumiu porque... Ele ficou na suplência depois... Na suplência, e aí quando o outro deputado saiu, entrou ele, né? Ele ficou por 2 anos, por isso que tem a pista aqui, José Pizarro, né? Foi o estádio, né? O estádio, José Pizarro. O estádio não, a quadra, né? A quadra, né? Foi feita tudo em homenagem de Vila Verde. Vila Verde, né? O ginásio de esporte. Então eu falo para você que ele tem uma história muito grande. Depois veio a Jasmina com o loteamento, você entendeu? Deu certo. Tanto ficou o Jardim Paraíso, como depois o Real Paraíso, Novo Paraíso. Eu moro no Novo Paraíso hoje. São os maiores lotes, né? Que eles fizeram de 15 de frente com 32 de fundo. O resto são tudo 12 por 24, 12 por 28, mas são todos lotes grandes. Meu pai sempre falava assim, tem que fazer não só para os grandes. Aí ele fez essa rua aqui descendo até na Hudson. Até na Hudson ele fez as casas germinadas para vender para os mais pobres. Porque os pobres falavam para ele assim, Marcelino, eu não vou ter condição de ter uma casa lá. E falou, Jasmina, vamos fazer 50 casas, 60 casas lá germinadas e a gente vai vender para as pessoas que estão precisando. E ele vendeu parcelado. Tinha gente que fala até hoje que mora lá, fala, eu tenho essa casa graças a teu pai. Ele chegou lá e falou para mim assim, muda, né? Pode mudar, você vai pagar, Jasmine, ele vai pagar do jeito que ele puder. E ele pagava tudo direitinho, trabalhava na Sica, era amigo da minha avó. Então o coração dele era muito bom, ele não queria ver, ele não queria ver ninguém, entendeu? Ele não queria ver ninguém sem casa, sem moradia em Monte Alto. Vamos conhecer um pouquinho mais o Jardim Vamos mostrar para você Paraíso. A primeira casa do Jardim Paraíso. Bom, Pinga, essa é uma casa histórica aqui do Jardim Paraíso. Essa daqui foi a primeira casa do Jardim Paraíso. Fica na Rua das Acácias, número 525. Essa foi a casa do Marcelino Toste, que era o corretor de todos os lotes daqui. Ele vendeu todos os lotes da Jasmina. Isso aqui todo mundo, aqui na frente, inclusive aqui na frente morava o Sr. Júlio do Mercadão Primavera, que todo mundo conheceu, que é o pai do Pardal. O Pardal morava aqui. Quando o Pardal veio de São Paulo, o Sr. Júlio construiu essa casa aqui da esquina e o Pardal veio morar aqui, junto com a Magali, com a outra irmãzinha pequena, vieram morar aqui, foram meus vizinhos. Aqui era o São Angelim, de São Paulo, que ele construía piscina, ele fazia muitas piscinas na cidade, tinha um sítio aqui, uma propriedade. Aqui morava o Ramiro e a Fátima. Aqui a região aqui era, o quarteirão todo aqui era do meu pai. Então, aí vinha para cá, aqui era a casa essa casa, esse lote, tudo aqui era meu. E
essa casa, essa segunda casa aqui, ó, era quando foi buscar meu tio João Lozano em São Paulo, o pai do João Paulo Lozano, construiu aquela segunda casa lá. Esse lote aqui ainda continuava. Então, quer dizer, praticamente toda essa área aqui era do meu pai. E ele fez um sobrado diferente de tudo, porque todo mundo falava para ele que tinha que ter a área virada para frente da rua. Aí o que aconteceu? Ele não fez. Ele fez um sobrado com a área para o fundo. Aí o engenheiro virou para ele e falou: não, Marcelino, a área tem que ser para frente. Ele falou: não, quem manda na casa sou eu, quero a área para o fundo, porque eu quero ver a fazenda. Porque dali ele via a fazenda inteirinha. Dali de cima ele sentava à tarde, que nem ele às vezes via. Quando ele falou para a Jasmina que ele fez só para ver a fazenda, ela não acreditou. Falou: porque eu gosto de ficar vendo gado, vendo a fazenda aqui, que era meu sonho, né? Então foi o que na época construiu aqui. A primeira casa do Jardim Paraíso é essa daqui. Essa daqui, graças a Deus, está aqui até hoje, né? Histórica. É histórica mesmo, não tem igual não. Mas aqui a vizinhança era muito boa, muito boa. Tem guardo muitas lembranças dessa. Você morou muito tempo aqui, né? Aqui acho que 14 anos. Aí essa frente ali onde que ele ficava. E sentado para ver a fazenda, né? Ver a fazenda toda. Ô Pinga, a gente veio visitar agora um amigo que a gente tem há muito tempo, né? Fala o nome dele. Zé Roberto Pizarro Moreno, nosso conhecido Sansão, amigo de muito tempo, não é de hoje não. Tudo bem, Sansão? Beleza. A gente vai falar pelo apelido, né? Porque já fica mais fácil pra gente identificar, né? É um prazer. Estamos aí, juntamente com o Pinga, né? Fazendo um trabalho. Estamos fazendo dos bairros e eu convidei ele, porque o pai dele foi uma das pessoas que ajudou na época para fazer as vendas dos lotes, né? Ajudou nas ideias também. Isso. E esse foi um grande loteamento da cidade, porque realmente foi bem a caráter, né? Paraíso, né? Porque é um local muito bonito, né? Um local nobre, porque aquele detalhe, o Pinga estava até comentando que tinha bairros mais simples, e não tinha, todas as cidades tinham um bairro nobre, né? E esse foi um bairro nobre da cidade, né? Você vê que não tem nem comércio, só tem residências, né? É residencial estritamente. Algumas áreas comerciais, né? Foram feitas já meio fora do centro do bairro, né? Sim. Mas foi feito e deu continuidade no resto tudo aí, né? Você é neto do senhor José Pizarro, né? Uma pessoa muito importante, influente na época, tanto que tem vários locais com seu nome, né? E ele foi o único deputado, por enquanto, né? Que representou a nossa cidade, né? E deixou um grande legado, né? E uma coisa importante, a gente está vendo na história, né? Que ele tinha até essa ideia e não conseguiu concretizar, né? Quem concretizou em termos que possuía a terra aqui era a dona Jasmina, né? Foi aqui a viúva que ficou logo após o falecimento, que deu continuidade na ideia, né? Que tinha já mais ou menos no rumo. Já estava mais ou menos estipulado, e ela só deu sequência nesse trabalho. Já tinha decidido que ia ser feito mais ou menos o esquema certinho. Aí ele veio a falecer, ela deu continuidade aí com a ajuda do pessoal aí da volta toda aí, que tinha bastante amigos e tal, né? O Dr. Maza, que na época era o prefeito e tal, né? Tinha essa necessidade. Foi em 1900 cidade. Que veio esse loteamento. Em 73 foi o falecimento dele em fevereiro. Já estava conversado mais ou menos isso aí, né? Para dar continuidade. Ele faleceu, mas logo após teve essa continuidade. Porque eu entrei em 78 na Sabesp para trabalhar, e eu me lembro muito bem, estava até relatando em off com o Pinga, né? Que na época eu fazia leitura e entrega de conta aqui com bicicleta, não tinha jeito porque era muito espaçado as casas, né? E a primeira casa da vila foi? A do Sobradinho, né? Onde a gente vai. Acácia, número 525. Onde a gente vai estar mostrando daqui a pouquinho. Na época eles queriam até que fizesse a casa. Marcelino, você tem dinheiro, faz uma casa. Ele falou: não, minha casa é no Jardim Paraíso. E a área, você vai ver lá depois, a área virada para a fazenda. Que ele a fazenda aqui embaixo, ele fez a área virada para lá. Luiz Antônio: não, tem que virar, que era o engenheiro. Luiz Antônio falou: tem que pôr a área para frente. Ele falou: eu estou pedindo, a casa é minha, põe a área para o fundo. Aí colocou a área para o fundo para ele ver a fazenda.
queria ver povo, ele queria sentar na área e ver a fazenda aqui embaixo, entendeu? Então, mas essa é... Sansão, você até hoje mora aqui no bairro, né? Foram os pioneiros, né? É. Até hoje. Só vim mudando de lugar de acordo com que a cidade foi aumentando, a área rural foi descendo, né? Eu continuo nela, no mesmo açude, na mesma paineira lá de 100 e poucos anos. Sim. E estamos aí só com a cidade rodeando, né? Agora tá bem verdinho, o mato está grande, com muita chuva. Sim. Mas é o mesmo lugar de antigamente. As edificações foi eu que comecei a fazer, mas eu acho que entre mais um pouco dá para ir adiantando mais um pouco, né? E o loteamento cresceu muito, né? Aí, vixe, virou outra cidade. Com certeza. E boa ainda, né? Sim. Bem feitinha, tudo. Estamos aí, a história de família, só teve um na família que deu certo, assim, de fazer tudo, assim, ajudar em prol da comunidade, do cidadão, né? A gente tenta ajudar de outras maneiras, mas hoje mudou muito a coisa e é muito mais difícil. Mas estamos aí, né, na luta. Agradeço pelo depoimento, que foi de grande valia. Eu que agradeço. Ô Pinga, agora a gente está num ponto estratégico aqui, né? Um ponto muito bonito do Jardim Paraíso, né? Aqui é a praça, né? A praça que eles denominam como a Praça da Carpa, né? Mas é a primeira praça do Jardim Paraíso. Os peixes. Pela benfeitoria da Sabesp, que até... E recebe o nome de José Pizarro também. Pizarro. E eu queria parabenizar a Sabesp como ficou bonito o trabalho da Sabesp aqui. Eu fiquei encantado, porque merecia um bairro tão bonito desse, com tantas pessoas, né? Com tantas pessoas que fizeram isso aqui, a história, né, de Monte Alto, moram nessa avenida, né? Hilário, Murata, Correia Melo, o Dr. Caprio, né? O pessoal, o Gerbe, né? São pessoas conhecidas que moram nessa avenida. Então hoje virou um bairro nobre mesmo, a Avenida do Jardim Paraíso. Mas aqui é muito bonito, e realmente ficou lindo, tá de parabéns. Ô Pinga, seu pai, no caso, na época, ele colocou esse bairro e nesse caso não poderia ter nenhum tipo de comércio, né? E a gente vê que tem o supermercado lá no começo da Marechal, que começa ali o Paraíso, né? Que sobe, quer dizer, sobe não, ali é a Rua dos Lírios, né? E no caso esse supermercado ele fica de frente para a Marechal e de uma certa maneira não poderia ter nenhum comércio. Ou por que tem esse comércio ali? Na época foi adquirido, a esquina ali foi adquirido pelo Roberto Haddad. Eu lembro até hoje que o Roberto veio conversar com ele e falou: Marcelino, como eu já tenho NAF lá na Rua do Centro, eu precisaria abrir um supermercado lá, porque o povo fala que lá em cima não tem um supermercado. Apesar que na Califórnia tinha o Tercine, só que era longe do bairro Jardim Paraíso. Aí meu pai foi conversar com a Jasmina, ele quer comprar ali para fazer um supermercado. A Jasmina falou: não pode ter comércio. Aí meu pai falou para ela assim, o Marcelino falou para ela: mas e se a gente vender para ele e colocar o endereço do supermercado na rua paralela que sobe dos Lírios? Do Lírios. Aí a Jasmina falou assim: aí pode. Ele falou: então vamos fazer isso, porque eu não estou pensando no decreto do loteamento, eu estou pensando no povo do Jardim Paraíso, que depende de um supermercado ali em cima, porque você vai sair, você vai andar 10, 15 quarteirão para chegar no supermercado. Uma padaria, no açougue. Na época só tinha o Jardim Paraíso, entendeu? Uma padaria, um açougue, e aí foi onde que realmente fizeram ali, mas fizeram se você olhar o endereço do supermercado, ele não está na Marechal Deodoro da Fonseca, ele está na Rua dos Lírios, que nem você falou, na Rua dos Lírios mesmo. Meu pai teve a ideia e ela adotou, falou: não, vamos fazer então. Aí fez para fazer o supermercado. Então foi o único comércio que saiu daqui. E seu pai teve mais uma estratégia aí. Para beneficiar o povo, né? Porque sempre ele, o Pizarro, que nem a gente conversa, o Pizarro sempre pensando em ajudar o pessoal, que você já teve as ideias aí que ele teve, para ajudar o pessoal, como a água, né? No primeiro poço da Sabesp, dentro da fazenda dele, ele queria beneficiar o povo do Jardim Paraíso, o povo de Monte Alto. Então eles tinham umas ideias meio doidas desse jeito, mas realmente essa avenida ficou avenida muito linda, muito bonita, né? Olha todas as clínicas
saúde aqui, né? É coisa E o Jardim Paraíso ele encerra-se naquela rotatória. na rotatória, na casa do Sartor. Que fica... Tem a casa do Boer, né? Do lado de cá, Sim. que é do Mandioquinha, né? Hoje, Sim. né? Da mãe dele. E do lado de cá do Zé Augusto Sartor, né? Dos meninos lá E dele, agora né? então a gente vai finalizar esse trabalho lá. Isso. E Aí, de lá também tem uma visão muito bonita. É, porque foi E tem tudo, os ginásio de na época esportes. quando ela fez a doação disso aqui, a prefeitura exigiu para ela, mas dá um espaço para a gente fazer alguma coisa lá em cima. E a necessidade maior era a festa de agosto, que tinha que tirar do centro da cidade, que estava dando uma aglomeração muito grande, tanto na Menizildinha como ali, não tinha mais onde estacionar. Aí teve a ideia de doar aquele loteamento ali. Mas vamos para lá, que aí de lá a gente faz a reportagem de lá. Valeu! Bom, Pinga, para finalizar, a gente veio aqui onde automaticamente acaba o Jardim Paraíso. Aqui nessa rotatória já o Jardim Paraíso, com a casa do Zé Augusto Sartor, a casa do Boer, né? Que hoje é do filho dele, né? O Mandioca tem a casa do lado, aqui ficou a casa da mãe dele. São as duas casas. Mais para baixo, ali na esquina, tem a casa do Cadão, do filho do Renério Rossi. E a casa onde que é o objetivo hoje, que é da Dona Lola, né? Que é do Rossi também, que era do Renério Rossi. Daqui para lá agora vira Novo Paraíso. Novo Paraíso. E da qual você mora no Novo Paraíso, eu moro no Novo que é uma Paraíso. sequência do Jardim Paraíso, né? Que graças a Deus já fizeram a Avenida Fujita lá também, já está crescendo. E depois ela cruza com o Jardim Barbizan sim. e Real Paraíso. Isso. Tem uma história muito bonita também, que eu, na época foi uma sugestão, eu não lembro de quem, mas a lanchonete que era do Valentim, que hoje é do Sala, né, do menino do filho do Sala, do Pastelão, né, do rei do Pastelão, ele tinha um ônibus lá na avenida, e bem em frente à casa da dona Janete, do Hilário. E devido ao barulho, devido ao pessoal gostava muito do Valentim, a molecada da minha época, a turma, vamos lá no Valentim, e ficava lá até 12h30, 3 horas da manhã, e não tinha vizinho que aguentava, então resolveram tirar o Valentim de lá. Mas aí na época a prefeita falou, se eu não me engano, na época era Silvia, eu não lembro, eu sei que resolveu deixar esse espaço aqui no ginásio de esporte para ele fazer a lanchonete dele. O Valentim ficou por mais ou menos, acho que uns 15 anos aqui, para mais, e agora passou o lado pro Sala. Uma lanchonete gostosa, pra você vir tomar um chopes aí, comer um pastel do Sala, né, à tarde. E o ginásio de esporte, né, que hoje a necessidade do Jardim Paraíso, da prefeitura na época que pediu em troca, era um espaço. A Jasmina achou melhor dar esse espaço aqui embaixo para fazer o polo esportivo, né, Babi Barione, e um local para cima da festa de agosto, porque já lá em cima no centro já não estava dando mais, não tinha mais espaço. Foi o Elias Badur que trouxe essa festa para cá. Isso, na época foi Elias Badur? Elias Badur que trouxe a festa. Então, aí, e que achavam que era loucura ficar longe da cidade. Né? Sim, é indispensável, né, os benefícios que o Elias Badur fez para o Monte Alto, como o Dr. José Rodrigues, que era meu padrinho, meu compadre, mas o Elias Badur também foi muito importante. Mas para o Jardim Paraíso, a Jasmina, a gente tem que tirar o chapéu para ela. Ela falou assim, eu vou dar um lugar para vocês fazem o polo esportivo e vocês vai ficar onde vai ter um local para fazer a festa de agosto, que até hoje a festa de agosto é aí, mas é um lugar bonito, ficou um lugar bem aconchegante. A Jasmina, ela gostou da ideia do loteamento, né? Quando começou, fez o primeiro Jardim Paraíso, aí ela já gostou do Novo Paraíso, aí ela fez o Real Paraíso. Então, quer dizer, foi fazendo uns negócios muito mais bonitos, muito mais agradável na cidade, que nem o Zé Roberto fala na reportagem aí. Chegou uma hora que a cidade não tinha mais onde crescer, entendeu? Não tinha para onde ir mais a cidade, então acabou sendo para cá. Mas eu acho que o Jardim Paraíso hoje é um dos bairros mais bonitos de Monte Alto, eu acho que é o Jardim Paraíso. E bem estruturado. Você vê aí o pessoal todo limpo, todo mundo... Hoje a praça está assim devido a muita chuva, mas eles estão carpindo, eles estão limpando, sempre tem alguém roçando aqui. Então, quer dizer, cuidando das praças, muito arborizada, muita árvore, né? Eu acho que realmente hoje está de parabéns o Jardim Paraíso, entendeu? É isso que eu tenho para falar do nosso Jardim Paraíso. Eu agradeço você por essa ideia de entrar nos bairros, cuidar disso aí. Você é uma pessoa inteligente, porque isso é um legado não para mim,
mas sim para o meu filho, para o meu neto, para o baiano, porque um dia eles vão saber, mas como que saiu o Jardim Paraíso? Qual foi a primeira casa do Jardim Paraíso? Onde que começou o Jardim Paraíso? Então isso tudo que a gente fez hoje aqui foi em benefício da nova geração que vem aí, né? Que nem diz muita gente, né? A nova geração nossa vai ser o futuro de amanhã. Então eles vão ter o futuro e vão saber tudo o que aconteceu aqui. Bom, Pinga, aqui estamos finalizando uma reportagem do Jardim Paraíso, um importante bairro da nossa cidade de Monte Alto. Aqui a sequência que vem o novo paraíso, que ele faz também junção com o Barbizan e no Real Paraíso, que fica logo na sequência, que eu já fiz uma reportagem do Real. Pinga, muito obrigado. Eu que agradeço. E agradeço também, hoje, estando nas alturas, estando mais alto do céu, né? Seu pai que colaborou, Dona Jasmina, que foi muito importante para esse progresso da cidade, da qual eu conheci ela, uma pessoa maravilhosa. Eu não conheci o Sr. José Pizarro, mas que foi um grande empreendedor, que tem a praça com o nome dele, o ginásio de esportes que fica próximo ao Vila Verde, perto do mercado municipal com o nome dele, e principalmente a rodovia que dá acesso, começa aqui no Sestari e vai até no Pontilhão de Jaboticabal, que recebe seu nome. Ele que fez naquela época, junto com Ademar de Barros, ele que foi deputado e deixou também esse legado. Nosso agradecimento imenso a essas pessoas que fizeram parte do progresso de Monte Alto. Eu queria só deixar em aberto, porque isso aqui não foi construído só pela Jasmina. É que nem diz o Zé Roberto, né? Os amigos que ficaram depois que o Pizarro faleceu, que já era um projeto do Pizarro junto com meu pai, com a Jasmina, ele não conseguiu se concretizar, ele não conseguiu acabar, aí ele pegou e acabou fazendo isso aí. Então eu te falo para você, nessa época tinha o Nhocog, que era o engenheiro, que, nossa, o Nhocog foi ele que media todos os lotes, ele que media todas as ruas. Tinha o próprio Marcelino Tosti, a Dona Jasmina e o Pizarro. Então eu falo para você, era uma equipe que eles se juntavam e falavam assim. Aí depois veio o Dr. Maza, o Dr. José Rodrigues, o Canali. Não, Canali não entra nessa porque ele era antes, né? O Dr. José Rodrigues, o Maza, que era muito amigo da Jasmina. O próprio Elias Badur também. Nossa, Elias Badur foi muito importante, inclusive, que nem você citou. O Elias Badur trouxe a festa de agosto aqui pra cima. A Jasmina só doou, ele acabou fazendo tudo a infraestrutura. Então esse pessoal se juntava. Naquela época tinha assim, vamos ajudar a cidade, então vamos se unir. Não é se destruir, ele se unia, não ficava essa briga, essa guerra, nada. Ele se unia para fazer o melhor para Monte Alto. Então hoje isso aqui a gente deve àquele povo que se unia, não se destruía. Põe isso na tua cabeça. E eu agradeço e muito obrigado por tudo que você fez pelo Jardim Paraíso, que é a minha história. Eu nasci aqui dentro praticamente, fui o primeiro morador do Jardim Paraíso junto com meu pai. E hoje eu na primeira casa do Jardim Paraíso, que é a Rua das Acácias, número 525. Obrigado, viu? Tudo de bom. Esse mais um documento histórico e agora do Jardim Paraíso.